Todo mundo é único, com características específicas como impressões digitais, DNA ou a íris dos olhos. Mas já pensou em ter uma condição médica única, como Mark Wubenhorst, que precisa beber 20 litros de água por dia, caso contrário seu destino pode ser fatal. E existem outras condições raras que tornam a vida de algumas pessoas ainda mais desafiadora. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Uma jovem da Filadélfia, nos Estados Unidos, compartilhou com o mundo uma condição rara que possui 2 úteros, 2 colos do útero e 2 vaginas. Paige D'Angelo, que vive com essa anomalia chamada útero de Delfo, é uma das poucas pessoas no mundo a ter essa condição. O mais surpreendente é que, devido a essa anomalia, Paige tem 2 ciclos menstruais, ou seja, pode menstruar de 2 úteros diferentes ao mesmo tempo, sem perceber que está grávida em um deles. Essa história foi compartilhada pela jovem e ganhou destaque na mídia em 2021. Aos 18 anos, Paige descobriu sua condição depois de procurar um ginecologista devido a períodos menstruais irregulares. Inicialmente, os médicos pensaram que fosse um problema simples, mas exames revelaram que ela possuía 2 estruturas reprodutivas funcionais. Ela explicou que, embora muitos pensem que ela tenha 2 vaginas visíveis, na verdade a separação entre elas é interna e não pode ser vista externamente. Essa condição rara também trouxe complicações para Paige. Seus úteros são menores que o normal, o que aumenta o risco de problemas como partos prematuros e abortos espontâneos. Médicos sugeriram que ela precisaria de uma barriga de aluguel se quisesse ter filhos biológicos. Embora tenha ficado abalada com a notícia, Paige segue enfrentando as dificuldades com coragem e força. Viver com uma condição rara tem sido um grande desafio para Alyssa Pursley, uma adolescente de Okaloosa County, na Flórida. Ela sofre de trimetilaminúria, também conhecida como síndrome do odor de peixe. Essa condição genética é extremamente rara, o que torna difícil estimar quantas pessoas no mundo realmente convivem com ela. A trimetilaminúria impede que o corpo quebre a trimetilamina, uma substância com um cheiro forte e característico de peixe. Como consequência, o suor, a urina e até a respiração das pessoas afetadas podem exalar esse odor peculiar, especialmente em situações de estresse ou durante exercícios físicos. Alyssa foi diagnosticada com essa síndrome por volta dos 6 anos, após passar por vários exames médicos. Desde a infância, ela teve que lidar com as dificuldades na escola, incluindo o bullying, sendo chamada de mercado de peixe pelos colegas. Além disso, a jovem precisou adotar uma dieta extremamente restritiva, eliminando alimentos como vegetais, ovos, leite e principalmente peixe, para tentar controlar o odor. Apesar de todos os cuidados, o cheiro pode surgir inesperadamente. Em 2019, a história de Alyssa ganhou destaque e, com o apoio da família, ela tem se mostrado resiliente diante das adversidades. Já enfrentou comentários insensíveis de adultos, mas continua firme, demonstrando maturidade ao lidar com a sua condição. Para Alyssa, se alguém não a aceitar por causa disso, essa pessoa não merece estar ao seu lado. Com uma condição rara e desafiadora, Natasha Coates enfrenta dificuldades extremas devido à síndrome de ativação de mastócitos, MCAS. Diagnosticada aos 18 anos, ela sofre de reações alérgicas graves, que podem ocorrer com atividades simples, como suar ou até mesmo rir. Essas reações podem ser tão intensas que já a levaram a ser hospitalizada mais de 500 vezes ao longo da sua vida. A síndrome faz com que as células do seu sistema imunológico, chamada mastócitos, liberem substâncias químicas em excesso, provocando sintomas que afetam diferentes partes do corpo. Natasha também é diagnosticada com transtorno do espectro autista, o que adiciona mais complexidade ao seu quadro de saúde. Por causa dessa condição rara, ela enfrenta uma série de limitações. A prática de ginástica, por exemplo, se torna um grande desafio. Ela não consegue sentir os braços ou as pernas durante os exercícios, o que dificulta muito saber se está executando o movimento corretamente. Isso muitas vezes resulta em quedas e lesões. Apesar de todos esses obstáculos, Natasha não apenas perseverou, mas também se destacou como uma ginasta de elite, conquistando 27 títulos britânicos e 48 medalhas até 2022. Sua jornada inspiradora a levou a receber o prêmio Legacy Leisure Adversity Award, uma cerimônia que celebra heróis do esporte.
Após sofrer um grave acidente de trânsito, David vivenciou uma experiência única e assustadora. Ele passou 5 semanas em coma e, ao acordar, se deparou com uma condição rara conhecida como Síndrome de Capgras. Essa síndrome é uma crença ilusória em que a pessoa acredita que alguém próximo, como um familiar ou um cônjuge, foi substituído por um impostor idêntico. No caso de David, ele acredita que seus próprios pais haviam sido trocados por sósias. Ele chegou a afirmar que a mulher que o ajudava no café da manhã era uma cozinheira melhor que sua mãe e que seu pai tinha sido substituído por um melhor motorista. A síndrome de Capgras, embora extremamente rara, pode surgir após lesões cerebrais, como as que David sofreu. Ela é caracterizada por uma desconexão entre as áreas do cérebro responsáveis pelo reconhecimento facial e pela geração de respostas emocionais. Isso faz com que a pessoa reconheça a aparência física de alguém, mas sinta que algo está errado com essa pessoa. No caso de David, essa desconexão entre o reconhecimento visual e a resposta emocional levou à sensação de que seus pais não eram realmente eles. Desde os 8 anos, Amanda Grease sofre de uma condição rara e debilitante chamada transtorno de excitação genital persistente, TEGP. Esse transtorno causa uma excitação genital involuntária e constante, e Amanda chegou a viver com até 20 orgasmos por dia, muitas vezes de forma inesperada. O transtorno pode ser desencadeado por estímulos como a vibração de um celular, sons altos ou até mesmo a vibração de um carro durante uma viagem. O caso de Amanda ganhou atenção mundial em 2013, quando ela compartilhou sua experiência e o impacto que o transtorno tem em sua vida cotidiana. O transtorno de excitação genital persistente não está relacionado ao desejo sexual, mas sim a uma alteração no sistema nervoso e no fluxo sanguíneo para os órgãos genitais, que ocorre de maneira involuntária. Para Amanda, isso resulta em sensações desconfortáveis e muitas vezes embaraçosas, afetando suas interações sociais e emocionais. O diagnóstico e o tratamento dessa doença ainda são incertos e a causa do TGP permanece desconhecida. A síndrome de Prader-Willi é uma condição rara e genética causada por uma alteração no cromossomo 15. Kemi Grund é uma jovem que vive com essa síndrome e enfrenta uma série de desafios devido a essa condição. Entre os sintomas mais marcantes da síndrome estão os músculos fracos, dificuldades com a alimentação, desenvolvimento mais lento e, principalmente, um apetite insaciável, o que torna o controle do peso e a saúde um grande desafio. Pessoas com Prader-Willi não conseguem controlar a fome, o que pode levar a uma obesidade grave e até a morte se não for cuidadosamente supervisionado. Para proteger Kemi, seus pais Larry e Kimberly precisam criar um ambiente extremamente seguro, com a cozinha trancada e vigilância constante para garantir que ela não consuma alimentos fora de sua dieta estabelecida. Além da fome constante, a síndrome pode afetar a cognição, causando dificuldades de aprendizado e problemas comportamentais. Em muitos casos, a puberdade não ocorre devido à síndrome, o que a torna ainda mais desafiadora. Embora não haja cura para Prader-Willi, tratamentos como terapia de hormônio de crescimento podem melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento físico. Nascida com uma condição rara chamada geno-recurvatum congênito, Shen Tuanzi, natural de Xiamen, na China, enfrentou um dos tratamentos médicos mais complexos e raros da história. Essa condição causa uma curvatura anormal das pernas, fazendo com que os joelhos se estiquem para trás. O geno-recurvatum congênito é extremamente raro, com apenas 2 casos registrados na literatura médica mundial. Além disso, Tuanzi também sofria de pé torto, o que tornava seu tratamento ainda mais desafiador. Em 2014, ela se submeteu a um longo e difícil processo de tratamento no Hospital Tzuchi de Haolian, sendo atendida pelo Honorary Supt Shen Zhenhuo. Durante esse período, Tuanzi passou por 7 operações que duraram cerca de 10 meses, incluindo osteomias e alongamentos de tendões. A correção envolveu tanto os joelhos quanto os tornozelos, com o objetivo de proporcionar mobilidade adequada aos membros inferiores e corrigir a posição das articulações, permitindo caminhar de maneira mais funcional. Como resultado dessas cirurgias, Tuanzi cresceu de 93 centímetros para 128 centímetros, alcançando uma altura mais proporcional e passando a caminhar com o auxílio de muletas inicialmente.
9 anos depois, em 2023, Tuanzi retornou ao hospital para um acompanhamento médico, onde foi calorosamente recebida pela equipe que a tratou. Durante o evento, Tuanzi expressou sua profunda gratidão ao Dr. Shen In-ho e a toda a equipe, relembrando as dificuldades enfrentadas, mas também a recompensa de finalmente poder caminhar. A Síndrome de Kleine-Levin, KLS, é uma condição extremamente rara e misteriosa que afeta uma minoria de pessoas no mundo. Jessica Saccone é uma das pessoas que enfrentam os desafios dessa doença. A síndrome faz com que os pacientes entrem em longos períodos de sono, que podem durar dias ou até semanas. E o mais desafiador é que não há previsão de quando eles irão acordar. Durante esses períodos, as pessoas que sofrem de KLS experimentam dificuldades cognitivas e comportamentais, o que pode incluir desinibição e confusão mental, mas entre os episódios, elas tendem a voltar a um estado de normalidade sem sintomas aparentes. Para a maioria dos pacientes, esses períodos de sono podem ocorrer várias vezes ao longo do ano, mas duram apenas alguns dias. No entanto, no caso de Jéssica, ela está constantemente lidando com a imprevisibilidade dessa condição, o que afeta profundamente sua vida. Ela relata que, em certos momentos, sente uma vontade intensa de chorar devido aos desafios constantes que enfrenta. No entanto, a esperança está no fato de que a síndrome de Kleine-Levin tende a desaparecer após uma década de sintomas, o que significa que, eventualmente, ela pode superar essa fase difícil. O trabalho da KLS Foundation, onde Jéssica está conectada com outros pacientes e familiares, tem sido fundamental para trazer apoio e conscientização sobre a doença. Além disso, a fundação está investindo em pesquisas para entender melhor a condição e, quem sabe, encontrar uma causa e cura para o distúrbio. Depois de passar anos lutando contra uma condição de saúde pouco comentada, Roxane Ramsey ficou muito conhecida por compartilhar sua experiência com a vaginose bacteriana. Essa infecção vaginal comum entre as mulheres ocorre quando o equilíbrio das bactérias naturais da vagina é alterado, o que pode causar corrimento com cheiro forte, geralmente parecido com peixe, e em alguns casos ardor ao urinar. Roxane enfrentou a vaginose por cerca de 5 ou 6 anos e não conseguiu encontrar um tratamento que resolvesse o problema. Ela visitou vários médicos, mas em uma consulta, um deles simplesmente disse que não sabia como ajudar. Essa resposta deixou frustrada, mas também a motivou a buscar mais respostas. Foi assim que ela decidiu compartilhar sua história nas redes sociais e o vídeo viralizou rapidamente. Muitas mulheres se identificaram com a situação, já que a vaginose bacteriana afeta de 5% a 60% das mulheres em algum momento de suas vidas. Com o tempo, Roxane descobriu que entender a causa do problema era fundamental para tratar a vaginose. Ela se aprofundou na pesquisa e, ao longo dos anos, conseguiu melhorar sua saúde vaginal. Além disso, Roxane se uniu a uma plataforma de saúde sexual, uma ferramenta que ajuda mulheres a entenderem suas condições e a se tratar de forma mais eficiente. A condição rara chamada diabetes insípidos, que provoca sede excessiva e a excreção de grandes quantidades de urina diluída, afeta profundamente a vida de quem a possui. Mark Wubenshorst, por exemplo, precisa beber 20 litros de água todos os dias para evitar a desidratação fatal. Seu corpo não consegue reter os líquidos consumidos, fazendo com que ele urine em grande quantidade quase imediatamente após beber. A qualidade de vida de Mark foi severamente afetada pela doença. Ele nunca conseguiu dormir mais do que 2 horas seguidas, já que precisa acordar várias vezes para se reidratar e urinar. Além disso, atividades como praticar esportes, fazer musculação ou viajar longas distâncias são impensáveis para ele devido à necessidade constante de ingestão de líquidos. Situações de emergência como viagens ou longos períodos sem acesso à água podem ser extremamente perigosas. Caso Mark não consiga beber água por mais de 1 hora, começa a sofrer de sintomas graves de desidratação, como febre, confusão e perda de orientação. Essas crises podem ser fatais se não tratadas a tempo, já que o corpo de Mark não consegue se reidratar sem consumo imediato de água.
A jovem norte-americana Samara Rosengrafia vive com uma condição rara e devastadora chamada eritromelalgia. Essa doença provoca uma sensação constante de queimação extrema, como se sua pele estivesse sendo queimada viva. Para Samara é como estar sempre com queimaduras de segundo grau. A condição afeta principalmente as extremidades do corpo, como pés e mãos, e provoca dor intensa, sensação de ardência, inchaço e vermelhidão na pele. Ela descreve a sensação como um inferno na terra e não sabe mais o que é viver sem esse sofrimento. Diagnosticada aos 9 anos, Samara passou anos procurando ajuda médica, visitando mais de 100 médicos antes que finalmente conseguisse um diagnóstico preciso. Além disso, ela também sofre da síndrome de Raynaud, que faz com que seu corpo reaja de forma exagerada a quedas de temperatura, o que torna os sintomas ainda mais insuportáveis. Ela só consegue tolerar temperaturas em torno de 17 graus, e qualquer variação para mais quente ou mais frio a deixa extremamente desconfortável. Movimentos simples, como caminhar ou até mesmo mudar de posição, podem desencadear as dores intensas. Por isso, Samara foi educada em casa, já que nunca conseguiu se adaptar à temperatura das escolas. Sua condição também afeta diretamente sua vida social e familiar. Seu pai, Brian, também sofre da mesma doença e juntos enfrentam as dificuldades dessa condição rara. Diagnosticada com a rara e devastadora síndrome de Sanfilippo, Seri Haywood enfrenta uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta 1 a cada 70 mil crianças. Desde muito nova, com apenas 3 anos, a garotinha já apresentava sinais da doença, começando com dificuldades respiratórias e passando por diversos procedimentos médicos, como a colocação de uma válvula no cérebro para controlar hemorragias. Sua mãe, Ashley Wood, percebeu que algo estava errado e decidiu investigar mais a fundo, realizando um teste para a síndrome que confirmou o diagnóstico. A síndrome de Sanfilippo é frequentemente comparada ao Alzheimer, mas no caso dessa doença, afeta crianças. Ela faz com que a pessoa perca progressivamente habilidades adquiridas ao longo do tempo, como falar, andar e até engolir, além de causar convulsões e distúrbios motores. Sede, que antes de ser diagnosticada sabia o alfabeto, falava frases completas e contava até 10, agora enfrenta dificuldades e mal consegue juntar 2 palavras. A cada dia, sua condição piora e ela já esqueceu grande parte das músicas favoritas que adorava cantar. Com uma expectativa de vida entre 15 e 20 anos, a doença é fatal. Até o momento não existe tratamento aprovado pela FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, mas há pesquisas em andamento. Um ensaio clínico com terapia genérica tem surgido como a única chance de salvar Sede e outras crianças. A família de Seri tem trabalhado com a Cure Sanfilippo Foundation para arrecadar fundos e garantir que o tratamento seja possível, já que o tempo é essencial para impedir a degeneração da menina. Isla Kilpatrick Screaton é a única pessoa no mundo diagnosticada com uma versão rara da displasia mandíbulo-acral, uma condição que causa envelhecimento precoce. Esse distúrbio genético afeta o desenvolvimento ósseo e a aparência física, fazendo com que Isla pareça mais velha do que realmente é. A doença é caracterizada por uma mandíbula e clavículas subdesenvolvidas, perda de gordura corporal, pele deteriorada, ossos mais curtos nas extremidades e problemas respiratórios. Além disso, há um aumento do risco de diabetes tipo 2, pressão alta, doenças renais e cardiovasculares, sintomas típicos do envelhecimento. Ela nasceu no ano de 2017 com 5 quilos e 10 e passou os primeiros dias de vida na incubadora. Após ser liberada para casa, foi notado que Isla tinha dificuldades para mamar, o que levou a novos exames médicos. Quando tinha 6 semanas, foi novamente hospitalizada e após meses de investigação foi diagnosticada com displasia mandíbulo-acral, uma mutação genética extremamente rara, sendo a única no mundo com essa versão da doença. Apesar de enfrentar dificuldades de mobilidade, perda auditiva e outros problemas de saúde, Isla é uma criança alegre e confiante. Hoje, aos 6 anos, ela está na escola e tem se saído muito bem. Seus pais ficaram aliviados ao perceber que ela foi bem recebida pelas outras crianças, que querem ser suas amigas, algo que eles temiam devido à sua condição. Isla usa cadeira de rodas devido à perda de mobilidade ao longo dos anos e aparelhos auditivos devido à perda auditiva progressiva.
Desde os 5 anos, Carly Enotai lida com uma condição rara chamada fibrodisplasia ossificans progressiva, FOP. Essa doença faz com que os músculos e tecidos conjuntivos do corpo se transformem em ossos, criando uma segunda estrutura óssea. Aos 7 anos, a mandíbula de Carly travou e com o tempo ela perdeu a mobilidade no joelho e quadril após várias quedas. Isso a levou a começar a usar cadeiras de rodas e hoje ela não consegue mais dirigir nem sair da cama sem ajuda. Além disso, ela vive com dores constantes no corpo. Apesar de todas essas limitações, Carly continua sonhando alto. Ela planeja encontrar a sua casa para sempre, formar uma família, voltar a nadar e continuar sua carreira como influenciadora digital no segmento de deficiência. Carly prefere focar nas coisas que ainda pode fazer e na vida que ela ainda tem, ao invés de se concentrar nas limitações que a FOP impõe. Ao longo dos anos, Carly também viu grandes avanços na pesquisa sobre a FOP. Quando tinha 10 anos, o gene da doença foi identificado e ela também se envolveu no In Pursuit of a Cure Day of Giving, onde ajudou a arrecadar fundos para pesquisas. Carly tem esperança de que, em breve, as novas descobertas possam trazer um tratamento ou até uma cura para a doença. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.